Olá, bom dia, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz, da parte de Cristo Jesus, nesse novo dia que o Senhor nos permite viver, amém? As mulheres no relato de Lucas, o evangelista. Esse assunto comecei ontem, né? E vamos continuar, a continuação desse assunto. Estávamos falando exatamente de alguns aspectos dessas mulheres que se destacaram durante o ministério de Cristo na Terra. E hoje falamos das mulheres que estavam presentes no sepultamento de Jesus. Lucas, capítulo 23, 55, leia. Fala que os discípulos estavam ausentes na crucificação e não comparecem ao sepultamento de Jesus, mas essas mulheres desceram ao jardim, onde o corpo de Jesus fora depositado. Elas observaram não apenas o local exato, mas também como o corpo de Jesus fora depositado ali. Não tiveram medo de retaliação, não se intimidaram, sabe? As mulheres foram comprar perfumes no final do sábado para embalsamar o corpo de Cristo, está lá em Lucas capítulo 23, 56. Tendo Jesus morrido na sexta-feira, às 3 horas da tarde, tendo o sábado começado na sexta, às 6 horas da tarde, o tempo para solicitar a permissão de Pilatos, tirar o corpo da cruz e preparar para o sepultamento, foi curto demais. As mulheres perceberam que o serviço de embalsamamento precisava de um retoque, por isso investiram seu dinheiro para comprar os perfumes e ungüentos. E então, essas mulheres foram ao túmulo no domingo de madrugada, Lucas 24, 1. Leia. Não foram os homens, nem mesmo os apóstolos que compareceram ao túmulo para levar ungüentos, mas foram essas mulheres. Enquanto os apóstolos estavam trancados com medo dos judeus, elas estavam corajosamente expostas ao risco, a todos os riscos. Foram elas que viram a pedra rolada do túmulo. Sim, foram elas que viram o túmulo aberto. Entraram primeiro no túmulo. Foram elas que viram e ouviram primeiro os anjos. Foram elas que foram relembradas das palavras de Jesus na Galileia, quando as alertou sobre a morte e a ressurreição. Foi uma delas, Maria Madalena, que Jesus apareceu pela primeira vez. Foram elas que foram anunciar a ressurreição de primeira mão. As mulheres foram proclamar aos apóstolos a ressurreição. Está lá em Lucas 24, do 2 ao 12. Enquanto as mulheres estão em plena atividade, os apóstolos estão inativos, trancados dentro de casa, com medo dos judeus. Elas chegam e falam com precisão sobre tudo o que viram e ouviram, mas os apóstolos não acreditam nelas. Os 2 discípulos do caminho de Emaús ouviram o relato dessas mulheres, um relato minucioso, preciso, e verificaram com exatidão o testemunho delas. Mesmo assim não creram, até serem exortados por Cristo e até Cristo se revelar a eles. Sabe, as mulheres estavam presentes quando Jesus deu a grande comissão aos discípulos, lá em Lucas 24, 44 até o 49, leia. Elas estavam com os discípulos quando Jesus apareceu a eles, censurou sua incredulidade e deu-lhes a grande comissão, prometendo-lhes o revestimento de poder, o derramamento do Espírito Santo, sabe? As mulheres estavam presentes na ascensão de Jesus. Elas seguiram Jesus juntamente com os discípulos para o Monte das Oliveiras, em direção a Betânia, quando Jesus os abençoou e foi assunto aos céus. Elas viram o triunfo de Cristo e se alegraram nele. Lucas 24, dos 50 ao 53. Sabe, as mulheres voltaram com os discípulos para o cenáculo. Está lá em Atos, capítulo 1, do 12 ao 14. Elas estavam presentes entre os 120 que se reuniram no cenáculo por 10 dias, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, o revestimento do poder. Elas oraram com perseverança,
oraram na mesma sintonia com os apóstolos, até que do céu viessem línguas repartidas como de fogo. Os céus se fenderam. E em 12º lugar, as mulheres foram cheias do Espírito Santo. Atos 2, do 1 ao 3. Quando o Espírito Santo foi derramado, as mulheres estavam presentes. Elas foram cheias do Espírito Santo juntamente com eles. Foram revestidas com o poder do Espírito Santo, sabe? Para finalizar, as mulheres falaram as grandezas de Deus. Atos 2, 4. Elas falaram em outras línguas as grandezas de Deus. Proclamaram os gloriosos feitos do Senhor nosso Deus. Elas não apenas oraram com perseverança, mas também proclamaram com entusiasmo as grandezas de Deus. E até hoje esse movimento é grande, é enorme. Mulheres e mulheres e muitas mulheres de Deus continuam com esses feitos louváveis, adorando, buscando o Senhor com perseverança. Fica na paz. Tenha mais um dia de vitória em Cristo Jesus.